E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre uma polêmica que vem ganhando força no Botafogo desde de ontem. A gente sabe que o Botafogo vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro e muitos torcedores pedem um treinador mais experiente nesse momento. Foi comentado o nome do técnico Vanderlei Luxemburgo e também foi comentado o nome de Cuca. E o nome do Cuca vem gerando bastante polêmica, porque tem muita gente apoiando, muita gente acha que o Cuca consegue sim trazer esse título pro Botafogo, consegue recuperar o time, consegue recuperar os jogadores, até porque o Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem um jogo a menos e a gente sabe que uma mudança de técnico às vezes dá uma levantada ali no time, consegue dar uma motivada a mais. A gente sabe que isso existe sim e o Cuca é um treinador experiente, o Cuca é um treinador que é multicampeão, já ganhou um título com o Palmeiras, já ganhou um título, mano, o Cuca é um técnico renomado no futebol brasileiro. Porém, ele tem algumas polêmicas, algumas ressalvas que fazem parte da torcida do Botafogo ou de qualquer outro time não verem com bons olhos uma ideia de ter o Cuca como seu treinador. Bom, lembrando que isso é só uma especulação, não existe nenhuma negociação, pelo menos que eu saiba até o momento, de fato, que o Cuca tá vindo ou não pro Botafogo, mas a gente vale a pena comentar sobre isso, caso vai se tornar realidade. E um cara, né, que gosta de se intrometer demais em tudo, ele gosta de se intrometer, é o Casagrande. E ele já foi falando, já botou a boca no trombone com muito orgulho pra falar sobre Cuca no Botafogo. Imagina se o Botafogo não anuncia o Cuca, irmão. Vamos lá, vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje, vou te dar minha opinião sincera. Lembrando, cara, eu dou minha opinião aqui sincera pra vocês, não tem essa, se tu concorda, se tu discorda, é a minha opinião, cada um tem a sua, não interessa. Casagrande crê em risco com o especulado Cuca, abre aspas, é o que o Botafogo menos precisa nesse momento, criar polêmica paralela tão forte, fecha aspas para o que disse o Casagrande. Vamos ver aqui qual é a opinião dele. O nome de Cuca foi especulado pela mídia no Botafogo na última segunda-feira. Segundo a reportagem do GE Globo, correntes políticas do clube social, não da SAF, cogitaram o treinador que não teria sido contratado diretamente. Na visão do comentarista Casagrande, seria um risco enorme. O motivo é que o técnico Cuca foi condenado na justiça da Suíça por abuso sexual. É um caso sério, é um assunto sério, que aconteceu com o Cuca, mas a gente tem que analisar friamente, pensar também na parte futebolística. Abre aspas para o que disse o Casagrande. É o que o Botafogo menos precisa nesse momento. Tecnicamente, é um ótimo treinador, mas eu acho desnecessário criar uma situação polêmica. É o que o Botafogo menos precisa nesse momento, criar uma polêmica paralela tão forte quanto o futebol apresentado pelo time. O time está caindo pela tabela. Você vai trazer uma polêmica que vai fazer movimentação. As redes sociais vão debater. Muita gente vai atacar e vai criar no Botafogo um ambiente mais negativo do que está. Então acho que o Botafogo tem que pensar melhor, porque o pacote do Cuca não é só experiência e qualidade que ele tem como treinador, avisou o Casagrande. Em partes eu concordo com ele, cara, é difícil eu falar que eu concordo com o Casagrande, mas em partes eu concordo com ele. Vai gerar polêmica, vai gerar burburinho, vai ter 1 milhão de ataques aí da nossa mídia tradicional, a gente já sabe de quem, pra falar que o Botafogo tá colocando um abusador no clube, pra falar um monte de coisa, que inclusive foi o que fez o Cuca sair do Corinthians. Ele mesmo não aguentou a pressão que a mídia fez em cima dele. E aí tem aquele questionamento, beleza, o Cuca é contratado pelo Botafogo, a mudança de expectativa no torcedor vai ser absurda. O torcedor do Botafogo que hoje tá meio que desesperançoso com o Lúcio Flávio, com o momento do time, mas se hoje o Botafogo anuncia o Cuca, muito provavelmente a questão anímica até mesmo dos jogadores, a questão anímica ali de muitos torcedores que concordam com a vinda do Cuca vai ser, porra, agora a gente vai ser campeão brasileiro, que a gente trouxe um técnico vitorioso, um técnico com qualidade para organizar o nosso time e fazer o mínimo. Até porque o time do Botafogo não esqueceu o futebol do dia pra noite. Não vai esquecer o futebol do dia pra noite. Com certeza é questão de ajuste, porém muito mais questão psicológica. Para Casagrande, o Botafogo precisa trabalhar o lado psicológico na reta final do Brasileirão. Isso todo mundo já sabe, o Botafogo precisa trabalhar o lado psicológico, cara. Mas a questão de trazer ou não o Cuca pro Botafogo é muito mais... porque a gente sabe que vai ter parte da torcida que vai odiar ver o Cuca como treinador do Botafogo. Mas aí são 7 jogos até o final do Campeonato Brasileiro.
E eu acredito sim, irmão, que com o Cuca ele pode conduzir o Botafogo ao título do Brasileirão. E aí vai da cabeça de cada torcedor. Vale a pena o Botafogo conquistar o título brasileiro, mas ter essa polêmica do Cuca envolvido? Ou você acha que é melhor, você que é botafoguense, irmão, tu que é botafoguense, tu acha melhor o Botafogo perder o Campeonato Brasileiro pra ficar bem com a grande mídia, pra ficar bem com os outros, se importar com opinião alheia? Até porque, cara, o Cuca tá livre hoje. Até porque hoje o Cuca tá livre, irmão. Tá livre, não tem nada que impeça ele de treinar nenhum clube. Hoje ele tá livre. Pela justiça, não tem nada que o impeça de treinar um clube de futebol. E aí, por conta de um erro do passado, você tem que pesquisar a história completa certinho pra você entender, você que não entende. Vou até ver se eu deixo o link de matéria aqui pra vocês pesquisarem, criarem uma opinião sobre. Mas vocês acham que por conta de um erro no passado, agora o Cuca nunca mais vai poder treinar um time de futebol? Comentem embaixo a opinião de vocês, cara. Lembrando que o Cuca é pai de 2 mulheres. Antes de você comentar qualquer tipo de coisa aqui embaixo, beleza, mano? Vou até ver aqui alguns comentários de alguns torcedores do Botafogo pra eu sentir como é que tá o feedback em relação ao Cuca. Se admitem um ladrão condenado associado ao tráfico de governar o Brasil, o que o Cuca fez é coisa de criança. A verdade é que cancelaram o Cuca por uma questão que foi mal resolvida, uma condenação que ele não cumpriu. E acho muito difícil que ele volte a ser treinador. A cobrança seria absurda a cada jogo e afetaria o rendimento do time. Isso daí, rapaziada, eu também concordo. Eu não sei se o Cuca estaria bem psicologicamente falando. Se ele aguentaria a pressão, porque a pressão vai ser muito grande. Irmão, se o Botafogo anunciar o Cuca, você tá maluco, irmão. O que não vai ter de gente chamando ele de isso e daquilo, cara, tem que aguentar a pressão. Cuca é a cara do Botafogo, ele precisa ser o treinador do Botafogo aqui, gente apoiando. E aí vai ter gente apoiando, vai ter gente criticando. Eu quero saber agora a opinião de vocês aí embaixo, rapaz. Vocês apoiam o Cuca como técnico do Botafogo? Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que vai ser extremamente prejudicial ao time do Botafogo? Cara, a situação é complicada, é complicada. E também comenta aqui embaixo, esquecendo qualquer questão extracampo, vocês acham que o Cuca traria esse título brasileiro pro Botafogo? Vocês acham que ele era o nome certo pra isso? Comenta embaixo a sua opinião. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!